tem mães, olha, teve um vídeo, gente, que viralizou de uma criança, na verdade foi a família, né? Tomando chuva. Será que criança fica gripada mesmo por conta da chuva? Esse vídeo, ele gerou muita polêmica. A mãe e os pais foram muito criticados nas redes sociais, né? E a gente vai mostrar a Bárbara Pessoa, esse casal, essa família, na verdade, que postou esse vídeo tomando chuva e que viralizou e que teve gente que criticou, teve gente que elogiou, enfim, foi um furdunço todo, né? Essa família mora em Rolândia e a nossa produtora, a Bárbara Pessoa, foi lá conversar com essa família para saber sobre a repercussão desse vídeo e também será que deu gripe na criança depois desse banho de chuva? Vamos ver aqui? Roda aí pra gente, produção. Oi, Michael. Oi, pessoal que está assistindo Vitrine Revista, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Ana Rezende, que é influencer, para a gente falar um pouco sobre maternidade. Vamos começar do começo, Ana. Como é que surgiu a sua profissão de influencer? Veio antes da Luna, né? Veio bem antes da Luna, na verdade tem uns 6 anos atrás que eu comecei, né? E trabalhei muito tempo com humor, né? Agora eu queria saber como é que foi receber a notícia de que você seria mãe, porque dá uma mudada assim na vida, né? Ah, com certeza. Eu tinha algumas dificuldades para engravidar, eu tinha alguns problemas no útero e eu estava investigando sobre isso e eu marquei uma cirurgia para o dia 6 de maio, se eu não me engano. E no dia 28 de abril eu descobri a gravidez, uma semana antes da cirurgia. Então a gente fala que a Luna é nosso milagre. Porque não era, como o médico disse, era impossível de eu engravidar no momento. Queria entender um pouco de como é a sua maternidade. Sim, eu sempre acompanhei blogueiras e influencers nesse mesmo nicho e sempre gostei muito desse mundo da maternidade. Desde até criança eu já gostava muito disso, né? Eu falo que eu nasci para viver a maternidade, sempre foi muito meu sonho isso. Então eu sempre acompanhava, sempre estive por dentro, né? Então na gravidez eu passei a estudar ainda mais sobre esse assunto, né? Estudar sobre o assunto tanto na saúde da criança quanto educação. É muito importante, né? A gente tá por dentro, né? A gente vê que você desmistifica um pouco essa romantização, né, da maternidade. Com certeza, eu gosto de mostrar a vida real, então eu amo a maternidade, né? Eu seria mãe outras milhões de vezes, mas eu também gosto de mostrar a realidade, isso que as meninas mais gostam de me acompanhar no Instagram, né? Que elas mais gostam de ver. Então eu mostro a real mesmo, eu não apareço toda hora de maquiagem, bonitando, né? A gente aparece vida real, de pijama, cabelo preso, às vezes apareço de top, principalmente no puerpério, aparecia cheia de pano assim no sutiã pra mostrar a vida real, né? Para as pessoas se sentirem abraçadas e olha, não é tudo um mar de rosas, sabe? É bom, mas tem os seus perrengues, né? Tem seus perrengues. E aí, recentemente você viralizou com um vídeo que você tomou um banho de chuva com a Luna. Conta pra gente como é que foi. Isso mesmo. Foi em janeiro, na verdade, já tem uns 4 meses. E tava um dia muito calor, muito calor. Eu lembro que eu tava lavando a cozinha, tava faxinando a cozinha. E começou a chover, uma chuva grossa, gostosa. E a Luna nunca tinha tomado banho de chuva, né? Ela já tinha recém feito 1 aninho. E eu olhei pro meu namorado, né? E falei assim, vamos tomar um banho de chuva com ela? A gente de roupa e tudo mesmo, pegamos ela e saímos correndo na chuva. E tava uma delícia, tava uma chuva que não tava gelada, sabe? Porque tava muito calor. Então tava uma chuva gostosa de tomar. Então a gente tomou bastante banho de chuva, ficamos lá, brincamos, ela engatinhou no chão, brincamos no colo. E a avó dele, que tava perto, que registrou esse momento, que filmou a gente na chuva, nós 3 na chuva, né? E eu resolvi postar justamente dizendo que uma vez a minha pediatra mesmo disse que o que gripa não é a chuva, é o vírus, né? Você ter contato com outras pessoas que estão infectadas e não aquele agente em si, né? Então, tomar banho de chuva, andar descalço, dormir de cabelo molhado, isso tudo é muito mito, né? Dormir de cabelo molhado vai resfriar. Então, eu tomei banho de chuva sem medo. A gente desmistificou aquilo, né, que desde a antiguidade vinham falando. E foi muito gostoso, assim, né? Ela, graças a Deus, muita gente até comentou, semana que vem me fala se ela ficar doente. E aí, enfim... Não ficou? Não ficou. Graças a Deus, minha filha é muito saudável. Então, eu acredito muito na ciência e não nesses mitos e, enfim, histórias, né?
Acredito muito na ciência. Eu acho que a gente levando a vida com equilíbrio, muito zelo, cuidado, sim, com certeza. Mas deixando nossos filhos serem felizes também, serem crianças, né? E é o que muita gente comentou. Antes, assim, tomando um banho de chuva do que enfiado numa televisão, do que, sabe, não conhecendo a natureza, é o melhor que o mundo tem para oferecer. Então, muito obrigada por falar com a gente. Obrigada a você, Eva. Muito obrigada pelo convite. A aluna não pegou gripe por conta do banho de chuva, né? Que ela tomou aí com a mãe, com a família. Se divertiu muito, né? E aí esse vídeo teve mais de 4 milhões de visualizações. Para falar com a gente sobre esse assunto, né? Desmistificar algumas crenças sobre o cuidado e a saúde das crianças, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a pediatra Ana Lea. Ela vai participar com a gente aqui e pode frisar a importância de atos como esse, onde a criança tem que aproveitar, curtir, situações como essa, né? Ela recebeu muita crítica em relação à atitude por conta de ter colocado a filha para tomar um banho de chuva. E aí ela acha que ela foi buscar informações para entender que não é a chuva que dá gripe, mas sim o vírus. Né, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde. A gente comentando aqui nos bastidores, né? Falando assim que não tem problema, você comentou. Sim. Ela não pegou a gripe, ó. Tá tudo bem. Que tenham mais mães que façam isso, né? Eu desejo que tenham mais famílias que façam mais isso, né? A chuva não dá gripe. A gripe ela é causada por um vírus, o resfriado, outro vírus. Nós temos mais de 200 tipos de vírus de resfriado, outros tantos tipos de vírus de gripe. É por isso que existe uma vacina, né? Para combater os vírus mais nocivos, os mais agressivos. Mesmo assim, a vacina não vai cobrir todos os tipos de vírus. Mas esse banho de chuva, brincar com terra, isso aí faz parte da saúde da criança, né? Deve ser estimulado. Inclusive, eu via o vídeo e eu me lembrei do meu pai, que é pediatra, e deve estar em casa assistindo, e nos incentivava a tomar banho de chuva. A gente tomava muito banho de chuva. Ai, que delícia. Qual o nome do teu pai? Antônio Paulo Minuano. Seu Antônio, hein? Que exemplo, né? Porque realmente os pais hoje em dia, principalmente os pais de primeira viagem, as mães, têm muito medo de né, atitudes, situações onde querem preservar a saúde dos filhos. Sim. Mas acaba que, acho que boicotando a criança de viver algumas experiências também em relação à vida, né? Sim, com certeza. A gente vê bastante isso, né? A gente entende que existe uma ansiedade que vem junto com a maternidade, mas até que ponto isso pode prejudicar seu filho, né? Então, a gente tem sempre que fazer esse questionamento, porque quando você impede uma criança de tomar uma chuva, de brincar na terra, de brincar no chão, você está impedindo que ela viva, você está impedindo que ela se desenvolva, que ela crie habilidades, né? O sereno, é verdade que o sereno é prejudicial à saúde? Como que fica essa questão? Ó, se tiver alguma mãe aí assistindo Vitrine Revista, né, não estiver concordando com o que a gente está falando, ou se quiser palpitar aqui o que a gente está falando, ou, né, meter a colher aqui, ó, mande a sua participação através do nosso WhatsApp, 43 3315 1313. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer para a doutora também em relação à saúde do seu filho, a gente está tentando trazer aqui, desmistificar algumas situações onde a gente vê que realmente os pais acabam preservando, né? Preservando não, deixando a criança fazer por conta de medo de criar algum problema de saúde, algum outro tipo de situação. Qual que é o maior outro medo, assim, além do sereno, além de... Olha, o que chega lá na clínica para você, doutora? Conta pra gente. Olha, tem os casos engraçados, né? Então, a gente tem o sereno, o bebezinho nasceu, tá lá com 15 dias, aí coloca aquele monte de touca, né? O neném já chega com touquinha assim até no olho, porque pode pegar um ventinho e ter dor de ouvido. E não tem isso também, né? A infecção de ouvido, ela vai ser causada por uma bactéria ou um vírus. A dor de ouvido, muitas vezes, não é infecção, é um aumento da pressão por questões de aumento de secreção nasal e pode dar dor sem dar infecção. Mas existe essa crendice de que a criança, quando nasce, tem que colocar uma touca, tem que proteger o ouvidinho, senão ela tem dor de ouvido. Quando, na verdade, os recém-nascidos, eles choram muito, porque começam a ter cólica, eles vão chorar até os 2, 3 meses. Muitas vezes é confundido com dor de ouvido, né?
E aí a situação os pais acabam, né? Exatamente, preocupados, embrulha né? muito o bebê, embrulha demais e põe touca e põe luva. Essa cobertura de colocar roupa, colocar luva, colocar touca, como que fica? Como que a gente tem que medir a temperatura da criança, saber qual é a roupa ideal ali para aquele momento? Olha, é lógico que a temperatura corpórea do bebê, do recém-nascido, o equilíbrio da temperatura vai ser diferente do nosso, né? Então, eles têm mais frio, com certeza, mas a gente tem que ter bom senso. Você mede pelo seu frio, você vê a temperatura da mãozinha, do pezinho. Se o bebê estiver desconfortável, ele vai chorar. Então, você não precisa embrulhar muito, colocar muito cobertor, como eu vejo muitas vezes no calor, chega com 2 roupinhas e uma coberta enrolada. Aí você abre o bebê, ele está suadinho. Esse calor pode ser prejudicial. Ele pode fazer uma hipertermia, ele pode desidratar, né? Então, em algumas situações de pronto-socorro, a gente pega bebês que chegam com hipertermia e assim, transpirando. Você tira tudo, espera um pouquinho, a temperatura baixa. Então... Sorvete gelado não, sorvete é gelado, né, gente? O sorvete, por exemplo, como essa questão do gelado, como que fica com relação à criança? Não, a criança ela pode tomar sorvete normalmente. Essa questão, ela tem gripe, não pode tomar sorvete. Não. O sorvete, ele até funciona como uma espécie de compressa fria até quando a amígdala está um pouquinho inflamada. É lógico, você não vai tomar muito rápido. Crianças que têm asma e rinite, elas sentem essa alteração de temperatura brusca, elas sentem. Então, se ela toma um sorvete muito rápido, ela estava muito quente, ela pode sim desencadear uma crise de asma, por exemplo. Então, o que a gente vê muitas vezes é essa confusão. Crianças que têm alguns tipos de alergia que podem ser pioradas, né? ou desencadeadas por alterações de temperatura, ser confundido com essa questão do ambiente, da chuva, do sorvete em si. Né? Tem alguma outra dúvida, assim, uma outra questão, uma situação que chega para você, assim, dessa preocupação dos pais em relação ao cuidado com as crianças, que chama atenção e que vale a pena a gente estar falando aqui sobre... para os pais alertando ou deixando eles mais tranquilos, vamos dizer assim? Olha, essa questão da chuva, de tomar vento, é a mais comum. Aí existe uma outra questão, uma que a gente vê com uma certa frequência, o bebê quando nasce e fica aquele coto umbilical, aí às vezes forma uma pequena hérnia e muitos pais ainda enfaixam a barriguinha do bebê, colocam moedas, né? E a gente sabe que isso também não procede. A hérnia umbilical, na maioria das vezes, ela regride espontaneamente até os 3 aninhos. Então, nem dói, nem é indicado cirurgia até os 3, 4 aninhos de vida. Porque a maioria ela regride espontaneamente. Se não regredir, vai fazer cirurgia, né? Tem a questão do soluço, que eu já vi uma vez, que até foi engraçado. Chegou uma mãe no pronto-socorro com um bebezinho com um fio assim vermelho na testa, um fiozinho assim, aí eu fui examinar e já tirei, já joguei a mãe. Eu já vi isso também. E a mãe, não, doutora, não tira porque ele tá soluçando. Que é coisa de vó isso aí, né? De pegar um pedacinho da roupa da mãe, ou o vermelho mesmo, a linha vermelha, não é? De enrolar. A linha vermelha. Né? Colocar, porque diz que o soluço é mal olhado. É a saliva. Pega, né? Coloca na criança, cola, né? Com a saliva e cola na criança. Ai, isso aí. Como que faz para passar o soluço da criança, doutora? Tem que esperar? Não tem que fazer? Olha, tem que esperar. Dá susto não dá, né? Não, porque isso é uma irritação do músculo diafragma, que no bebê acontece com mais frequência porque ele ainda é imaturo. Esses estímulos, o organismo ainda não controla, né? Está em desenvolvimento, então ele tem mais soluço mesmo. Tem a questão do refluxo, que é fisiológico, é normal, esse retornar do leite, né? E pode também favorecer mais o soluço. E isso com o tempo vai melhorando. Em algumas situações você recomenda colocar no peito. Você coloca para mamar, ele cessa, começa a mamar. Melhora. Tem participações chegando aqui, vamos colocar aqui para o pessoal tá junto com a gente. Denise, oi, boa tarde, a minha primeira filha, eu sufoquei tanto ela, que vivia doente com dor de garganta e ouvido, todas as vezes que ia para a piscina e tomava sorvete. Ó, você viu a mãe falando, né? Eu sufoquei tanto ela, né? Que de repente ela protegia tanto. Exato. E acabava que... Mas eu costumo dizer para as mães, eu tenho que dizer isso com muito jeito, né? É que todo pensamento que você coloca uma carga de emoção, ou seja, um sentimento, e você
mistura isso com fé e você passa a acreditar nisso, você acaba produzindo esse efeito físico, tá? Até tem um escritor que falava muito isso, que era Napoleão Hill, né? E na pediatria eu vejo que isso é muito comum. E as crianças as quais as mães ficam mais preocupadas, mais em cima, acontece. mais buscam exames, buscam. Essas crianças, elas ficam mais doentes, elas vêm mais ao consultório. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você acaba produzindo na criança essa crença de que ela é doente. E aí se torna um adulto que Exatamente. acredita que qualquer coisinha está doente, qualquer inseguro, sintoma, com insegura. Exatamente. Tem mais... lógico que assim, a gente tem que sempre, a gente tem que pesar isso daí, a gente tem que ter bom senso, né? Porque algumas questões orgânicas existem mesmo e a gente tem que investigar. Mas quando as coisas são muito constantes, né? As mães começam a levar demais, exames demais, você começa a ver, exames não estão alterados, mas a criança realmente fica doente. Tem febres e exames feitos com muita frequência. Deve ser essa super proteção da mãe. Exatamente, que alguns acaba... casos. Ó, a Denise mesmo aqui, né? Ela disse que ela sufocou tanto a filha dela, né? Que sempre era isso, né? Achava que levava na piscina, de repente, vai dar gripe. E dava gripe, né? Ó, o netinho da Sueli. Vamos ver aqui. O que tem o netinho da Sueli participando aqui com a gente? Coloca aí, ó. Ah lá, muito saudável tomar banho de chuva, o primeiro do meu netinho. A Sueli registrou aí o banho de chuva do netinho dela. Muito e criança saudável. adora, né, isso aí, Adora. né, gente? É festa, né, alegria, ah lá, que delícia, né, se divertindo, né? Muito Se a saudável. gente adulto gosta, imagina a criança. Eu coloquei a minha primeira filha na piscina com 45 dias e foi tudo muito bem. Dei banho no tanque, ensinei a mergulhar, novinha. Tá linda, forte, ficou doente poucas vezes, né? E eu sei que muitas crianças que ficam doentes e fazem um uso exagerado de antibióticos, a maioria delas não precisaria ter feito uso desse antibiótico se tivesse sido esperado um tempo a mais para ir ao hospital e tal. Muitas vezes isso melhoraria pelo próprio sistema imunológico. Né, gente, você vai falar assim, nossa, quem é a Maica para falar da vida dos outros que não tem filho, né? Eu acho que, na verdade, no meu ponto de vista, as coisas serem mais leves, né? Sim, mais leves. É que a preocupação mãe de primeira viagem, né? Você que eu diga, né, Bárbara? A nossa produtora aqui, ó, deve estar cheia das dúvidas e prestando muita atenção em tudo que a gente está falando, porque realmente deve ser uma insegurança, muita proteção, é o bem, né? A mãe só quer o bem do filho, né? Mas, de repente, esse bem, muito bem, né? Não, eu acho que o nosso papel como pediatra também é tranquilizar essas mães, né? A gente também tem que agir ali nessa questão da mãe, que é emocional também. Elas precisam de atenção. Não adianta a gente também não fazer uma troca, conversa com a pediatra, né? Ó, Instagram, deixa eu mostrar o Instagram da Ana, que de repente você gostou desse bate-papo, né? Gostou da forma que ela enxerga esse cuidado com as crianças, ó, doutora.analea Clementino. Esse é o Instagram dela, você pode estar conversando, enviando a sua pergunta, para tirar as suas dúvidas e amenizar aí que essa educação, esse contato com o seu filho aí seja mais leve. Deixa eu mostrar o Instagram da Ana também, lá de Rolândia, que viralizou nas redes sociais, né? O banho de chuva do filho dela, junto com ela. Aí, ó, Ana F. Rezende, desculpa, gente. Ana F. Rezende, esse lá, ó. O que gripa é vírus e não chuva. Esse é o recado que ela deixa aí para todo mundo. Doutora, prazer em conhecê-la, viu? Até uma próxima oportunidade, tá bom? Prazer foi meu. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vamos